Oi pessoal, vamos agora para a nossa aula sobre revisão sistemática. Os objetivos da aula de hoje é apresentar para vocês os conceitos sobre esse método e basicamente eu vou iniciar falando para vocês qual é o objetivo de uma revisão sistemática. Aqui eu coloco essa frase que resume bem o que é o objetivo, que é identificar, analisar e interpretar toda a evidência disponível relacionada a uma questão de pesquisa. Então, pessoal, quando a gente fala sobre revisão sistemática, a gente está falando sobre revisão sistemática da literatura. Ou seja, revisar a literatura de acordo com algum ponto, né, alguma questão de pesquisa, algum tema, tá? Então, numa revisão, o que é que a gente faz, né? A gente identifica, a gente analisa, a gente interpreta tudo que existe, né, sobre um determinado assunto. Esse tudo que existe a gente chama aqui de evidência, tá? Que são os artigos científicos, né? Aqueles artigos que trazem resultados de estudos primários, como, por exemplo, estudos de caso, surveys, experimentos controlados, estudos com mineração de repositórios, tá? Então, a revisão sistemática é tudo isso, né? É identificar, analisar, interpretar e fazer tudo isso de uma forma sistemática, ou seja, seguindo um processo formal para fazer a execução desse método. Aqui são algumas características da revisão sistemática. A primeira coisa que ela tem que ser é justa, né? Não tendenciosa. Quando a gente vai fazer uma revisão, nós precisamos tomar cuidado para não enviesar a nossa pesquisa, tá? O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que quando você for fazer, você tem que fazer da maneira mais justa possível. E não, por exemplo, adicionar coisas só porque você quer ou só porque, por exemplo, o seu orientador quer. Você tem que fazer de uma forma que seja completamente imparcial, tá? A revisão sistemática, ela precisa também ser rigorosa, né? Ou seja, ela tem que seguir um processo bem definido, um passo a passo bem definido para que você possa coletar os resultados e analisar eles. Precisa ser aberta, transparente, ou seja, você precisa disponibilizar todos os dados, os resultados encontrados, tá, para a comunidade. E objetiva, reprodutível. Você precisa fazer de um jeito essa revisão, de um jeito que seja capaz outro pesquisador também executar a sua revisão e provavelmente chegar nos mesmos resultados, tá? Então, aí são algumas características de uma revisão sistemática da literatura. E aí, quais são as vantagens, né, de fazer uma revisão sistemática ao invés de uma revisão mais tradicional, tá? Vamos lá, aqui eu coloquei alguns critérios para comparar o que é uma revisão tradicional e o que é uma revisão sistemática, né? Na revisão tradicional, que provavelmente muitos de vocês já devem ter feito, seja para um TCC ou para um trabalho de artigo para os encontros universitários, é quando você faz uma revisão mais informal, que não segue todo um processo sistemático. Por exemplo, é quando você, né, vai só em uma conferência e olha os artigos daquela conferência, ou quando você busca só em uma base, ou quando você faz uma revisão só com os artigos que o seu orientador sugeriu, tá? Então, assim, essa é a revisão tradicional, digamos assim. E a revisão sistemática é essa que ela é mais formal, tá? E aqui a gente vai comentar um pouco das diferenças entre cada uma. Com relação a, por exemplo, a questão de pesquisa, né? A revisão tradicional, ela é frequentemente abrangente no escopo. Então, não existe algo muito específico, né? O assunto que você está pesquisando, ele tá ali abrangente e você não tem tanta preocupação em definir essa questão de pesquisa. Na revisão sistemática, não. A revisão sistemática, ela só é feita quando você tem uma questão de pesquisa. Então, precisa ter um foco, tá? Com relação à identificação da pesquisa, né? Como você vai identificar as evidências? Na revisão tradicional, geralmente isso não é especificado, por isso que ela é potencialmente tendenciosa.
Então, você vai fazendo do jeito que que dá ali, né? Eu vou pegar alguns artigos aqui que o meu orientador pediu para eu ler, e aí eu vou buscar alguns artigos que referenciam ele, ou então vou só em uma conferência. E aí essa identificação, ela não é bem especificada, diferente de uma revisão sistemática, que você vai definir bem direitinho as fontes abrangentes, né? E a estratégia de busca, ou seja, você vai ali tentar englobar o máximo de fontes possíveis que sejam fontes interessantes para o seu estudo, e também vai definir qual vai ser a estratégia de busca desses artigos, né, dessas evidências. Então, veja que é bem diferente da revisão tradicional. Com relação à seleção da evidência, da mesma forma, a revisão, né, da mesma forma que a identificação da pesquisa, na revisão tradicional, ela geralmente não é especificada. Na revisão sistemática, não. Existe toda uma seleção criteriosa, né, e uniformemente aplicada para todas as evidências. Tá? Então, quando você vai selecionar, você não seleciona de qualquer forma, né? Na revisão sistemática, você precisa definir critérios de seleção, tá? Para ajudar você na seleção dessas evidências. Com relação à avaliação, na revisão tradicional isso é bem variável, pode ser que o pesquisador faça uma avaliação das evidências ou não. Na revisão sistemática pura, existe sim uma avaliação crítica e mais rigorosa sobre a qualidade da evidência encontrada, tá? A síntese, né, dos resultados na revisão tradicional, frequentemente é um sumário qualitativo, e na revisão sistemática não, além do qualitativo tem também o quantitativo. E as inferências, as conclusões, nas revisões tradicionais, algumas vezes são baseadas em evidências, né, que foram encontradas dentro dos artigos, mas vejam que aqui tem a palavra algumas vezes. Na revisão sistemática, não. Ela normalmente é para ser baseada em evidências, né, nos artigos que você encontrou a partir daquela busca. Então, essa é basicamente a diferença de uma para outra. E, né, muitas vezes uma revisão sistemática ela é tão mais formal, né, que ela leva muito mais tempo de se fazer do que uma revisão tradicional. Por isso que muitas vezes a revisão sistemática em si, ela resulta em um TCC, né, em um capítulo de tese, às vezes até a própria revisão sistemática é uma dissertação. Bom, então qual é o processo de revisão sistemática, né? Qual é o processo de execução? O processo, ele é bem parecido, o processo geral, né? Ele é bem parecido com os outros processos que a gente viu nos outros métodos, que consiste no planejamento, na condução e no relato. No planejamento, você vai planejar exatamente como você vai coletar, executar. Na condução, você vai de fato executar e depois você vai relatar os seus resultados. Tá? Essas fases, pessoal, não são exclusivamente sequenciais. Pode acontecer de você estar aqui na condução e ter que voltar para o planejamento para mudar algo que você planejou a priori. Então, a gente coloca assim essa figurinha, mas não necessariamente vão ser exclusivamente sequenciais, tá? Bom, então se aprofundando um pouco mais no planejamento da revisão. A primeira coisa que tem que ser feita, né, é que os pesquisadores, eles precisam identificar a necessidade de uma revisão. Por que eles precisam ou querem fazer uma revisão sistemática da literatura, né? Então, os pesquisadores, eles normalmente têm o objetivo de entender alguma coisa do estado da arte de uma área. E aí, por isso que a revisão sistemática é interessante. E os profissionais, normalmente, eles deixam utilizar a evidência empírica para poder ajudar na tomada de decisão, na melhoria de atividades estratégicas. Então, tanto o pessoal da pesquisa quanto o pessoal da indústria pode se beneficiar da execução de uma revisão sistemática, certo? Mas você precisa realmente identificar por que você precisa fazer uma revisão sistemática.
E veja, uma revisão sistemática da literatura, ela pode ser vista como um método de pesquisa para fazer uma revisão da literatura, né? Ao invés de fazer uma revisão tradicional, aquela que a gente estava falando, você pode usar isso como um método para poder, por exemplo, encontrar trabalhos relacionados e definir melhor o estado da arte da sua pesquisa. Uma vez que você identificou a necessidade da sua revisão, você pode identificar, né, definir as questões de pesquisa, tá? A área da revisão sistemática, as questões específicas de pesquisa, definem o foco para a identificação dos estudos primários. Lembra que os estudos primários são aqueles estudos base, certo? Aqueles estudos que trazem resultados base, como estudos de caso, como experimentos controlados, como surveys, como estudos com mineração de repositórios. Esse tipo de estudo aqui são considerados estudos primários. E uma revisão sistemática, ela é considerada como um estudo secundário. Por quê? Porque ela vai coletar estudos primários e vai sintetizar esses estudos primários para poder responder a uma questão de pesquisa, tá? E fazer essas questões de pesquisa é muito bom porque traz um foco para o que você quer de fato analisar, tá? E aí, definindo essas questões, você pode, por exemplo, definir a sua string de busca. E tudo isso pode ser feito usando uma estratégia que se chama PICO, em inglês, né? Que é essa estratégiazinha aqui citada, tá? Que a primeira é a população, onde você define a população do seu estudo. Então, digamos que você queira, por exemplo, deixa eu apagar aqui para mostrar melhor para vocês. Então, digamos, pessoal, que vocês queiram que a população a população é como se fosse o objeto ali de estudo do seu mapeamento, né, da sua revisão sistemática, tá? E aí, beleza, a sua população, você pode estar querendo estudar sobre requisitos de software, certo? E aí, a intervenção, o que é que dentro de requisitos você está querendo estudar, né? Você pode estar querendo estudar sobre conflitos entre requisitos. E você pode estar querendo comparar, certo? Esses resultados, esses conflitos, né, entre requisitos, tá? E aí você pode colocar dados como, por exemplo, métricas, certo? E os resultados é o que você quer encontrar como resultados disso. Por exemplo, podem ser catálogos. Enfim, aqui é um exemplo básico e sem muito contexto, né? Mas para mostrar para vocês que esse PICO, essa estratégia aqui, ajuda bastante quando você precisa definir o foco da sua pesquisa. E aí, pessoal, no planejamento, a principal coisa que você precisa fazer é desenvolver o protocolo de pesquisa. Esse protocolo de pesquisa é um documento, certo? É um documento que vai conter todas as informações necessárias para executar uma revisão sistemática. Então, ele vai ter ali uma introdução com background, justificativa, né, dizendo qual a necessidade da revisão. Vai ter as questões de pesquisa. E aí vai definir, que esses pontos aqui eu vou falar para vocês melhor na condução, tá? Vai definir estratégia de pesquisa, os critérios de seleção, os procedimentos de seleção, avaliação de qualidade, como extrair dados, como você vai extrair os dados, como você vai sintetizar os dados, a estratégia de disseminação e o cronograma aí do projeto. Então, esse protocolo de pesquisa, que é um documento, é como se fosse um plano, né? Um plano de projeto, só que o projeto é a própria revisão sistemática. E aí, esses pontos aqui, eles vão estar aqui no meio da explicação. Agora eu vou falar da condução de uma revisão.
Na condução, você vai executar o que você definiu lá no protocolo. Então, uma das coisas que você precisa definir no protocolo é a identificação da pesquisa. Onde você vai buscar essas evidências científicas? Normalmente, você pode fazer isso nas bibliotecas digitais. Existem diversas bibliotecas digitais. Essas bibliotecas digitais são bibliotecas que armazenam artigos científicos, trabalhos, né, realizados na academia, certo? E normalmente estão presentes em conferências, né, ou revistas. E aí as mais famosinhas que a gente tem da nossa área é I3E, ACM, Springer, Scopus. Mas tem outras, tá? Normalmente o pessoal sempre usa a Scopus, porque a Scopus ela acaba indexando outras bases, tá? Mas essas são boas bases, boas bibliotecas digitais da nossa área. Então, essas bibliotecas digitais você pode usar a máquina de busca delas, certo? Elas têm máquinas de busca. O que é isso? É como se fosse um sisteminha onde você coloca lá dentro os termos e palavras-chave em formato de string. Vou mostrar mais adiante que para você fazer busca por artigos científicos nessas bibliotecas, ou seja, para você não sair manualmente buscando, né, coletando. Você pode usar então as máquinas de busca que automatiza aí essa busca para você. Nas bases, né, como I3E, ACM, Spring, outra maneira de fazer identificação de pesquisa é a busca manual nas próprias conferências e revistas. As conferências, pessoal, e revistas, elas guardam esses artigos no que a gente chama de proceedings e annals, certo? Então, você pode buscar manualmente nessas páginas das conferências e das revistas. No entanto, hoje, né, muitas das conferências importantes estão indexadas, então muitas vezes não é necessário, tá, fazer essa busca manual, a não ser que exista alguma conferência, algum simpósio, certo, ou mesmo workshop menores que não possuem indexação, mas que são interessantes para a sua pesquisa, e aí você pode ir lá fazer essa busca manual. Outra forma de identificar evidências, ou seja, artigos científicos, é através de um procedimento chamado snowballing, né? O snowballing é onde você consegue buscar mais artigos a partir de um conjunto de artigos, tá? Então, imagina que você fez uma busca, né? Uma busca nas bibliotecas digitais. E nessa busca você achou 15 artigos, né? Você ficou, no final das contas, com 15 artigos. Cada um desses artigos, gente, tem uma lista de referências, né, atrás. O snowballing backward é quando você busca mais artigos nas referências desses artigos. Então, você vai precisar mapear, né? E em cada um desses 15 artigos, olhar a lista de referências deles para poder buscar mais artigos que sejam interessantes para a sua pesquisa, tá? Esse é o backward. Já o forward é quando você olha quais foram os artigos, certo? Que citaram cada um desses 15 artigos. Então, ele usa as citações. Não é à toa, né, que o nome, por exemplo, quando você pega referências desses artigos, você chama de backward. Isso é porque você está voltando para trás, né, no tempo. Você está, então, buscando artigos mais antigos. E o forward, né, que pega as citações, você está pegando artigos mais novos. Então, você está indo mais para frente, tá? E aí, gente, com esse snowballing, você consegue pegar mais artigos científicos para poder fazer parte do seu estudo. Você identificou? Bom, beleza, eu vou aqui a pesquisa, mas, né, existe aí uma necessidade de você fazer uma seleção de estudos, né? Porque nem sempre
né? Os artigos que vão sair lá nas bibliotecas digitais, a lista de referências, a lista de citações, nem sempre todas elas vão ser úteis para o seu estudo. Então, você precisa selecionar, você precisa filtrar. Como é que normalmente é feito, né, nas revisões sistemáticas? É feito um processo de filtragem, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo, onde tem, por exemplo, você tem aqui vários estudos. Digamos que você aplicou, você usou a máquina de busca e ele resultou em 100 artigos, certo? Você está com 100 artigos. Provavelmente esses 100 artigos aqui não são todos interessantes e úteis para a sua pesquisa. Então, o que é que você vai fazer? Antes de sair lendo esse artigo inteiro, tá? Para extrair dados, você vai fazer, então, um primeiro filtro. Você coloca esses estudos aqui, ó, até tem aqui estudo de caso, experimento, survey, você coloca eles num filtro. E o filtro vai ser realizado através da leitura de título e abstract, certo? Você vai ler apenas o título e abstract desses 100 artigos. Então, ao invés de ler todo ele completo e perder tempo, né? Porque provavelmente vai ter muita coisa que não vai ser útil, você faz isso para ler na leitura do título e abstract. Porém, você tem que aplicar os seus critérios de seleção, né? Tá? E aí depende de cada estudo. Por exemplo, você pode ter um critério de seleção que o artigo tem que ser, o ano de publicação dele tem que ser a partir de 2000, certo? O ano 2000. Aí um outro critério é que você quer que o artigo seja em inglês. Então, tudo isso você pode aplicar num primeiro filtro para poder diminuir bastante esse número aqui, 100, tá? Para ajudar você na extração de dados, né? Aí você vem para um segundo filtro. Você pega, né, digamos que desses 100 aqui, depois da leitura e título abstract, você verificou que apenas 50 respeitam os critérios que você definiu. Aí, beleza, você pega esses 50 vem para o segundo filtro. O segundo filtro, você já vai ler de forma completa o artigo, tá? Para ver se esse artigo realmente é útil para a sua pesquisa, se ele atende os seus critérios de seleção. E aí, digamos que desses 50, apenas 25 sobrou do segundo filtro, tá? Então, pessoal, quando eu falo em seleção de estudos primários, eu falo disso, né? Esse processo de filtragem. Não é porque você colocou lá nas máquinas de busca sua string, você fez a busca que veio 1000, que os 1000 vão ser úteis para a sua pesquisa. Não, você precisa fazer esse processo aí. Bom, aí depois você pode executar a avaliação da qualidade desses estudos encontrados, tá? Isso ajuda, né? Você pode analisar a causa de resultados contraditórios ou ponderar a importância de estudos individuais ao sintetizar os resultados. Porque, veja, você pode pesquisar, mas pode ser que o estudo encontrado, o artigo encontrado, não seja de qualidade. O que é que isso quer dizer? Ele não respeita os seus critérios de qualidade. Por exemplo, o artigo que eu considero de qualidade é um artigo que tem uma avaliação e que essa avaliação foi feita através de um método empírico, como, por exemplo, um estudo de caso, um experimento, né? Um survey, tá? Se o artigo não tem isso, eu já não considero como uma evidência de qualidade. Então, essa avaliação da qualidade é justamente para você avaliar mesmo como é que é aquele estudo, e isso pode servir, por exemplo, para você analisar a causa de resultados contraditórios. Teve um estudo de caso que disse que a UML é boa em projetos pequenos. Só que nesse estudo de caso, eles não relatam como foi a coleta, eles não relatam como foi a análise, nem nada. E já tem um outro estudo, né, que é um estudo de caso, que foi feito em uma empresa grande, que muita gente foi entrevistada. O estudo, ele disponibiliza os dados da pesquisa, disponibiliza como foi feita a análise. Então, e esse estudo já traz um resultado diferente. Então, quando você vai olhar, você vai ter mais confiança em qual estudo, né? Você vai ter mais confiança naquele estudo que está mais completo, né? Que disponibiliza os dados, que explica
como foi feita a coleta, a análise. Então, quando você avalia a qualidade desses estudos, tá? Você pode até analisar a causa de resultados contraditórios, né? E, enfim, ajuda na sintetização dos dados. Normalmente, essa avaliação da qualidade é feita através de listas de verificação, como se fosse um checklist. Será que o artigo apresenta validação? Qual? Será que ele disponibiliza os dados, né, para poder replicar? Enfim, isso é uma lista de verificação da qualidade, tá? O que é que pode acontecer? Essa avaliação da qualidade, ela pode levar à exclusão de estudos primários. Caso você veja que os estudos não apresentam tudo isso, você pode considerar que não é de qualidade, que não deve fazer parte ali do seu grupo de estudos, né, que vão responder uma questão de pesquisa. E aí, bom, isso pode ser, né, essa exclusão pode fazer parte dos critérios de seleção, e aí você pode usar isso. Ou não, você pode usar apenas para caracterizar e ajudar na análise dos resultados. Bom, depois de tudo isso tem a extração de dados, né? A extração de dados, pessoal, uma vez decidida a lista de estudos primários, vocês precisam, então, extrair os dados daqueles estudos, né? Daqueles artigos. Então, normalmente é feito um formulário de extração de dados para coletar as informações necessárias dos relatórios. E aí a síntese de dados pode ser qualitativa, né, uma descrição mais textual ali dos achados, e quantitativa, em que você vai realmente dar números, classificar, contabilizar, certo? Quantidade de artigos para uma determinada classificação. E bom, de condução é isso, né? Basicamente é isso. Claro que a gente poderia se aprofundar mais, mas como vai ter a leitura dos artigos ainda lá, a gente vai se aprofundar. Aqui é mais para dar uma visão geral mesmo. E aí no final tem aqui o relato da revisão, né? Onde você vai divulgar esses resultados. Aí pode ser feito por meio de revistas, né? Por meio de conferências, relatórios técnicos. Você pode publicar, né? Num site, ou simplesmente comunicar diretamente para as pessoas interessadas. Bom, dando essa visão geral aí para vocês, agora eu quero entrar no assunto que é mapeamento versus revisão. Eu expliquei agora o que é uma revisão sistemática da literatura, mas existem os mapeamentos sistemáticos da literatura. Ué, professor, o que é isso? Será que são diferentes, né? O que é um mapeamento? O mapeamento, pessoal, é um tipo de revisão sistemática da literatura, tá? Segue os mesmos passos, né? Tem tudo aquilo que precisa definir, tem que ser definido também no mapeamento, tá? Porém, o objetivo do mapeamento é um pouco mais geral, né? Mais abrangente, é sobre um tema de pesquisa. Então, ele vai te dar uma visão geral sobre um assunto, tá? E não necessariamente você precisa comparar, né, resultados. Não precisa fazer uma comparação entre resultados dos métodos. Aqui eu vou explicar melhor as diferenças entre mapeamento, né, e revisão sistemática, tá? De acordo com alguns tópicos. Então, por exemplo, de acordo com objetivos. O mapeamento sistemático, o objetivo dele é mais classificar, né, em temas e análise temática da literatura sobre um tema da engenharia de software. Então, é mais para dar uma classificação, uma visão geral, né? A revisão sistemática, ela tem um objetivo um pouco mais específico, né? Identificar melhores práticas, né? Em relação a procedimentos, tecnologias e tudo. Então, veja, o mapeamento sistemático, ele pode ter até o objetivo de identificar coisas, mas não necessariamente as melhores, tá? O mapeamento, ele tem um objetivo mais abrangente, ele simplesmente, o interesse dele é mapear, tá? Não precisa ser, por exemplo, as melhores. Podem ser as melhores e as piores, inclusive. Bom, e aí com relação a questões de pesquisa. Então, naturalmente, no mapeamento sistemático, a questão vai ser mais genérica. Ela vai ser mais relacionada a um tema de pesquisa, tá? Por exemplo, quais pesquisadores pesquisam esse assunto? Que tipos de estudos? Quais são as propostas, né? Enfim, são coisas mais genéricas. E na revisão sistemática,
a pergunta ela é mais específica. Ela é relacionada a resultados de estudos empíricos, né? Então, ela é da forma, por exemplo, a tecnologia método A é melhor ou não do que B? Então, veja, é uma questão bem mais específica, tá? Com relação à avaliação da qualidade, no mapeamento sistemático não é essencial, justamente porque você quer mapear tudo que existe na literatura, independente de ser bom ou ruim. E na revisão sistemática, não, né? É necessário, é importante fazer a avaliação da qualidade, porque você quer basear suas conclusões em evidências de qualidade. Com relação a resultados, o mapeamento, ele traz um conjunto de artigos relacionados a uma área, tá? Categorizados em uma variedade de dimensões e contagens. Na revisão sistemática, não. Os resultados eles vão ser agregados para responder às questões de pesquisa específica, possivelmente com qualificadores, ou seja, se os resultados se aplicam somente a um certo grupo de pessoas, ou se a um certo grupo de projetos, enfim, vai ser uma coisa mais específica mesmo. Bom, agora eu vou falar de dois exemplos, um exemplo de mapeamento sistemático e um exemplo de revisão sistemática. Eu trouxe aqui dois estudos, um estudo de revisão, que é o quê? Uma revisão sistemática da literatura sobre predição, performance da predição de falhas na engenharia de software. E um mapeamento sistemático, que é o quê? Um estudo de mapeamento sistemático de testes de linha de produtos de software. Aqui, já pelo título, eu acho que vocês conseguem perceber a diferença dos estudos. Veja só, na revisão sistemática, ele faz uma revisão sobre performance da predição de faltas. Né? Ele quer saber uma coisa específica, ou seja, o desempenho de um assunto específico da predição de falta na engenharia de software. Já que no mapeamento sistemático é mais aberto, né? Ele quer saber sobre teste de linha de produto de software. Se vai ter desempenho, ou seja, performance, se é confiabilidade, enfim, não sei. Pelo título dá um pouco, né, para perceber a diferença. Então, quais são os objetivos desses dois estudos, né? Na revisão sistemática, tá? O objetivo é investigar como o contexto dos modelos, as variáveis independentes e as técnicas de modelagem aplicadas influenciam o desempenho de modelos de predição de falhas. Então, bem específico aí, olha. E os objetivos do estudo de mapeamento? Investigar o estado da arte, das práticas de teste, sintetizar a evidência disponível, identificar gaps, né? São as lacunas, desafios entre técnicas requisitadas e abordagens existentes. Então, veja, aqui está bem mais geral, né? E aqui está mais específico, certo? As questões de pesquisa da revisão sistemática. Ele pergunta aqui, como o contexto afeta a predição? Que variáveis independentes devem ser incluídas? Que técnicas de modelagem têm melhor desempenho? Então, vejam, são perguntas muito específicas. Agora, vamos ver as perguntas do mapeamento sistemático. Que estratégias de teste são adotadas? Não quero saber quais são as melhores ou as piores. Eu só quero saber quais estratégias são adotadas. O que é que está sendo usado? Quais são as técnicas de análise estáticas e dinâmicas? Que níveis de testes comumente são aplicados no desenvolvimento? Né? Como as abordagens lidam com a redução? E tem mais outras 5 questões. Então, você observa que a maioria das questões, né, principalmente essas 3 primeiras aqui que eu mostrei, elas têm um intuito mais de mapear o que existe, certo? Critérios de inclusão e exclusão, que são aqueles critérios, né, de seleção dos estudos. Aqui eu vou mostrar alguns critérios da revisão sistemática. Um critério de inclusão, né? O artigo deve ser um estudo empírico, deve ser focado na predição de falhas em unidades, falhas em código a principal saída. Ou seja, essa revisão sistemática aqui que eu estou mostrando para vocês só vai incluir os artigos que tiverem esses 3 critérios de inclusão aí, certo? E
Critérios de exclusão, né? O artigo não deve ter, né? Não deve ser focado em teste, injeção de falhas, confiabilidade, depuração, ou seja, se for focado nisso, ele vai excluir. Ele não quer, não é interessante para a pesquisa dele. E se ele for sobre a detecção ou localização de falhas individuais conhecidas, também não é do interesse dele. Então, se o artigo tiver isso, provavelmente ele será excluído. O estudo de mapeamento, quais são os critérios dele? Os critérios de inclusão, né? O artigo deve ter abordagem de LPS com foco em testes, tá? Se não for em teste, né? Provavelmente ele vai excluir. As abordagens de teste de LPS que apresentam análises estáticas e dinâmicas. E abordagem de teste com foco no esforço de teste. Então, esses foram os critérios de inclusão. E os de exclusão, né? O artigo não deve ter abordagem de LPS com informações insuficientes sobre teste. Não pode ser estudos duplicados, ou seja, mesmo estudo em diferentes artigos. Se o estudo já foi incluído em outra fonte, né? Eu não vou analisar 2 estudos iguais, então eu excluo algum. Bom, aí aqui tem as fontes de pesquisa, onde eu vou identificar esses meus artigos, tá? Na revisão sistemática da literatura, ele fez uma busca nas bibliotecas digitais ACM, 3E e Web of Science, fez leitura manual em 13 conferências e 5 journals. Journals, pessoal, são revistas, tá? De artigos. Também fez uma busca manual de publicações de autores na DBLP, que também é uma biblioteca aí que muitos autores estão lá, muitos pesquisadores estão lá. E eles pesquisaram esses autores chaves com base, né, eles selecionaram como aparecendo mais frequentemente na lista de artigos que eles encontraram aqui, certo? E também fizeram uma identificação de artigos usando as referências dos estudos incluídos. E o que é isso? Eles executaram um snowballing. Qual dos dois? Foi o backward ou forward? Como eles viram as referências, então foi o backward, certo? Isso aqui foi da revisão sistemática. Isso tá. E do mapeamento sistemático, o que eles fizeram? Eles também fizeram buscas em bibliotecas digitais, só que eles fizeram em mais bibliotecas, Science Direct, Scopus, I3E, ACM, Springer. Fizeram também pesquisa manual, só que foram mais conferências, né? 36 conferências e 11 journals. E também fizeram snowballing. Então, veja, bem parecido, né? A diferença aqui foi que ele incluiu mais bibliotecas e mais conferências. String de busca. Aqui, pessoal, é a tal da string de busca, em que você usa isso nas máquinas de busca das bibliotecas. Ou seja, você vai aplicar isso lá, vai apertar um Enter e ele vai trazer todos os artigos que contêm esses termos aqui, tá? Então, uma string, ela é uma formação aí de termos, né, unidos por operadores booleanos, né, or, and. Então, aqui, por exemplo, a primeira parte da string dele é essa aqui. Deixa eu botar aqui de vermelho. A primeira parte é essa aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. A primeira parte da string de busca dele é essa. Então, ele bota aqui falta, bug, defeito, erros, correções. Veja que ele usa aqui 2 palavras iguais, né, para correções, porque são sinônimos, e fix. Então, veja aqui que ele pegou, né, e aí ele botou um or entre essas palavras. O que é que isso quer dizer? É que se tiver qualquer um desses termos aqui, ou falta, ou bug, ou defeito, ou erro, ou correções, né, ou fix, isso quer dizer que qualquer um, se o artigo tiver qualquer um desses termos, no título ele já vai pegar, né? A máquina lá já vai pegar.
Só que tem que ter esses termos e também esse aqui, software. Então, veja que ele fez uma união aqui, né? Ele usou o AND para unir duas partes, né, da string, tá? Então, se você for ver, são duas partes, tá? Vocês devem estar se perguntando, pô, o que é esse asteriscozinho aqui, né? Pessoal, esse asterisco é para definir que você pode pegar tanto plural, quanto sinônimos, quanto singular, tá? O importante é ter essa base aqui da palavra, certo? Tá, essa foi a string de busca na revisão. E no mapeamento? No mapeamento sistemático. No mapeamento, eles usaram todas essas strings aqui. Por quê, né? Por que eles usaram tantas strings assim? Às vezes as máquinas de busca, pessoal, tem uma certa restrição, tem uma limitação de termos. Então, pode ser que seja necessário você dividir, né? Se vocês notarem aqui, uma parte da string de busca deles é sobre linhas de produto de software. Então, veja que a base, né, é sempre a mesma. Eles usaram 3 termos para representar linhas de produtos de software, certo? Aqui, ó. Em muitas das strings deles, né, dos autores. E aí, junto com essa string, essa parte da string que representa a linha de produto, eles colocaram outras, né, referente a testes, por exemplo, verificação e validação, análise estática, teste dinâmico, análise dinâmica, teste, nível, variabilidade, teste. Então, você consegue ver aqui todas as palavras-chave, né, relacionadas a outra parte da pesquisa, porque, veja, a pesquisa dele é sobre teste em linha de produto de software. Então, ele pegou uma parte da string para representar a linha de produto e a outra parte para representar testes. Aqui são alguns resultados, vou falar alguns resultados de cada um dos estudos. Do estudo de revisão sistemática. Lembram que eles tinham algumas questões, né, de pesquisa? Então, vamos lá. A primeira questão, né, eles perguntavam como o contexto afeta a predição de falhas. E aí, após analisar os estudos em detalhes, os autores perceberam que algumas variáveis podem influenciar a confiabilidade do modelo. Não foram coletadas evidências de que a performance do modelo melhora com a maturidade do sistema. Os resultados reportados pelos estudos individuais sobre a capacidade de transferência do modelo são variáveis. Alguns reportam que cai, outros que mantém. Então, os autores chegam à conclusão de que nós atualmente não sabemos quais fatores de contexto influenciam quão bem o modelo vai transferir para outros sistemas. Então, vejam que eles não conseguiram chegar, né, numa conclusão, porque as informações estavam bem conflitantes e bem gerais. E na outra pergunta, que técnicas de modelagem têm o melhor desempenho quando usadas na predição de falhas? E aí algumas observações, né? Quando os estudos individuais são olhados separadamente, não existe um consenso sobre qual técnica tem o melhor desempenho. Os autores descobriram evidências de que a performance do modelo pode realmente ser ligada à técnica de modelagem usada. Então, eu quero que vocês não se preocupem em entender perfeitamente esse estudo, porque a gente teria que ler ele. Mas eu quero que vocês entendam aqui os resultados gerais, tá? A outra pergunta, né? Que técnicas de modelagem têm o melhor desempenho quando usadas na predição de falhas? Então, eles fizeram uma análise comparativa, né? E sugeriram que o modelo aí de SVM tem um desempenho inferior. E aí, eles chegaram na conclusão de que essa técnica aqui, regressão logística, né, em particular, parece ser as técnicas usadas em modelos que estão desempenhando, né, relativamente bem. Então, veja aí, os resultados são bem mais específicos, né, do que é melhor, do que é pior. E os resultados do mapeamento sistemático. Aí ele pergunta, né, lembra, que estratégias de teste são adotadas
Aí, como resposta, né, eles identificaram 5 estratégias adotadas pelas abordagens de LPS. Isso é bom por quê? Porque se na minha empresa de repente eu tenho uma empresa e eu estou com vontade de adotar, né, testes nas minhas linhas de produto de software, eu posso, nesse artigo, ver as 5 estratégias e selecionar uma para usar. Como as abordagens de LPS lidam com a redução do esforço de teste? E aí os autores viram que normalmente a literatura tem o reuso dos artefatos de testes e as ferramentas de automação. Essa é a forma com que a literatura lida, né, com a redução do esforço de teste. Outra pergunta. Os autores apresentam vários gráficos caracterizando outros tipos de resultados, né? Quando no mapeamento você apresenta vários gráficos caracterizando ali aqueles resultados. Por exemplo, distribuição de artigos pelos anos, por tipo de fonte, por onde você conseguiu identificar, né, com relação às conferências. Você pode mapear através de esquemas de classificação, fazer várias classificações. Pode classificar em termos de questão de pesquisa, quanto ao tipo de pesquisa, e pode gerar um mapa sistemático. O que é esse mapa sistemático? O mapa sistemático é um gráfico de bolhas. Está aqui um exemplo de gráfico de bolhas, onde você pode dar aí uma visão geral, né, dos seus resultados. O gráfico de bolhas, ele mostra em bolhas, né, o tamanho ali da quantidade de evidência que tem com relação a uma determinada classificação. Aqui, nesse exemplo de gráfico, eles fizeram, né, uma classificação com relação a questões de pesquisa e com relação ao tipo de pesquisa. Então, existe uma classificação de tipo de pesquisa, que a pesquisa, né, o autor diz que a pesquisa pode ser de avaliação, de validação, pode ser apenas uma proposta de solução, pode ser um artigo filosófico, um artigo de experiência, um artigo de opinião. E aí, cada bolha representa a quantidade de artigos que está na interseção desses dois eixos. Então, por exemplo, quantos artigos respondem a RQ1 e que são de opinião? São 3. Quantos artigos respondem a RQ5 e são propostas de solução? 2. E aí, através desse gráfico, você consegue ver aqui os gaps, né? Onde não tem bolha, são os gaps de pesquisa, ou seja, não tem nenhum artigo aí. Por exemplo, eu não tenho nenhum artigo que responda a RQ5 e que seja de validação. Veja, a bolha aqui está vazia. Então, provavelmente, né, isso sugere trabalhos futuros, ou seja, eu posso ter trabalhos que estão relacionados a essa RQ5 e que devem ser validados, tá? Então, o gráfico de bolhas, ele é interessante para isso, para dar uma visão geral aí de como está a área, né? Você pode construir ele de várias formas, aqui é só um exemplo de classificação, mas pode ser feito de várias formas e é interessante porque você consegue ver onde não tem artigo científico, ou seja, onde não tem evidência, que é onde os pesquisadores podem trabalhar futuramente. Pessoal, existem várias ferramentas aí na literatura, tá? Para poder apoiar a revisão sistemática. Eu trouxe para vocês 3 exemplos, que primeiro tem essa aqui, Slurp, tá? Eu nunca usei, mas ela apoia todas as etapas de revisão. Tem a Start, que eu já usei na época do meu mestrado. Ela apoia também todas as etapas, porém ela é desktop, né? Na época que eu usei era assim. E tem a Parsifal, que eu estou usando no momento, que também apoia todas as etapas. E ela é interessante, essa ferramenta, porque ela é web, ou seja, permite a colaboração aí de mais de um pesquisador, certo? No mesmo arquivo. Eu me lembro que na Start eu não conseguia fazer isso, aí eu tinha que baixar o arquivo, mandar para as minhas orientadoras. Era um processo meio chatinho. Aqui não, na web todo mundo conseguia entrar e ter uma visão geral aí dos estudos. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, a gente tira na próxima aula, certo? Até mais.